Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel Rosa e hoje vou dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando na semana passada. Mudança de postura 2, a felicidade nos relacionamentos. Semana passada a gente estava falando sobre a prosperidade no trabalho, né? No como você vai montar o seu negócio, como que você vai fazer esse trabalho, como que você vai se desenvolver no seu lado profissional. Hoje nós vamos falar um pouquinho de relacionamentos. Para ilustrar um pouquinho isso, eu quero contar uma pequena parte da minha história com o professor Carlos Rosa. Eu me casei muito jovem, eu me casei com 34 anos. E quando eu casei, eu tinha uma postura de menininha, porque até então eu só namorava, né? Tive muitos relacionamentos, mas só namorava. Quando a gente namora, a gente briga muito com o namorado, fica um tempo sem se falar. Eu fui tentar fazer isso no meu relacionamento com o professor e não deu muito certo, mas ele me ensinou muito com relação a isso. Depois que nós casamos, toda vez que a gente brigava, eu queria fazer as mesmas coisas que eu fazia nos meus namoros. A gente discutia, se desentendia por algum motivo, eu ficava sem falar com ele. Tá bom. Primeira vez ele entendeu, a segunda vez ele entendeu. Na terceira, ele me chamou para conversar. Ele disse, vem cá, escuta, por que você não tá falando comigo? Aí eu falei para ele, brincadeira, né? Vai me dizer que você não sabe por que a gente tá sem se falar. Ele falou, não lembro nem o que eu comi hoje de manhã, o que dirá por que a gente tá sem se falar. Eu falei, Carlos Rosa, você tá dando uma de cínico, né? Ele falou, não, vamos conversar a respeito disso. E então, sentamos os dois e ele me explicou o ponto de vista dele com relação a isso. Ele falou, Angel, para um casamento dar certo, para ele ter muitos anos de convivência, a gente tem que entender o seguinte, eu não brigo com a Angel e a Angel não briga com o Carlos Rosa. Nós nos discutimos, nos desentendemos por uma situação. Por quê? Temos educação diferente, temos hábitos diferentes, costumes diferentes. Então é óbvio que quando esses costumes, esses hábitos, essa educação diferenciada junta no mesmo lugar, é óbvio que tem a tendência a dar um choque. Porém, a gente tem que colocar a nossa opinião, a nossa personalidade naquilo ali, discutir sobre o assunto e morreu. Eu não me desentendo com a Angel Rosa e a Angel Rosa não se desentende com o Carlos Rosa. Né? Nós temos uma convivência junto, e para essa convivência ser harmoniosa, a gente tem que colocar o nosso ponto de vista. Porque eu não posso engolir tudo que você faz e você não pode engolir tudo que eu faço. Só que nós temos que ter um acordo, os dois juntos. Depois dessa conversa muito esclarecedora, nunca mais eu fiquei sem falar com o meu marido depois de um desentendimento. Nós tínhamos pontos de vista totalmente diferentes sobre algumas coisas, ele pensava de um jeito, eu pensava de outro, porém um respeitava a opinião do outro. Tínhamos uma convivência harmoniosa, em 10 anos de casado não me lembro de ter dormido um dia longe da cama do meu marido, sempre dormimos juntos. Então é isso que eu queria falar para vocês com relação a desentendimento no relacionamento. Você não briga com a pessoa em si, porque você a ama e você vai passar muito tempo com aquela pessoa. Você não é obrigado a engolir tudo que ele faz de errado e nem ele engolir tudo que você faz de errado, né? Então, mas sentar, conversar. O que eu fazia com o professor Carlos Rosa quando eu tinha um ponto de vista diferente? Nós sentávamos, eu falava tudo o que eu queria falar sobre aquela situação, ele também falava tudo o que ele queria falar sobre aquela situação e encerrou o assunto por ali. Íamos dormir, no outro dia era outro dia, bom dia, vamos trabalhar, vamos curtir a vida e vivemos muito bem durante 10 anos. Também quero citar a mudança de postura nas relações familiares. Hoje, com o advento da internet, dos smartphones, das redes sociais, as pessoas estão se tornando cada vez mais individualistas. Antes, quando a gente era pequeno, a vida era muito simples.
né? O pai era o provedor da nossa casa e a mãe nossa administradora. Então o pai saía de casa para trabalhar pela manhã e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, acompanhando toda a criação, acompanhando todo um trabalho ali que era feito dentro de casa, ensinava pra gente muitas posturas sociais, educar, enfim. A mãe tinha um papel muito importante e muito específico dentro da família. Eu sou filha de um mecânico e de uma dona de casa. Então, meu pai trabalhava, no final do mês ele dava todo o dinheiro que ele recebia para minha mãe e a minha mãe, com aquele dinheiro, administrava todas as despesas da casa, do marido e dos filhos. Com a evolução da sociedade, a mulher foi obrigada a ir para o mercado de trabalho para ajudar no sustento da casa. E essa criança ficou sem um ponto de referência em matéria de educação, ética e de comportamento social. Ela foi obrigada a ir para uma escola, ser cuidada por pessoas que ela nem conhecia, por pessoas que nunca viu na vida, né? Então, o que acontece hoje é a mãe levanta cedo, ela fica o dia todo com pessoas desconhecidas e quando é na parte da tarde, a mãe vai lá e pega, mas sem dar muito atenção também, não por culpa dela ou culpa do pai, mas porque ela tá cansada, porque ela veio de um dia inteiro de trabalho estressante, porque ela tem exigências a cumprir fora de casa, o pai também já chega nervoso, estressado, e aí aquela criança fica sem ninguém para poder cuidar. E nos finais de semana, esses pais estão cansados ou precisam fazer alguma coisa que no meio da semana não deu para fazer, só dá para fazer no final de semana, eles vão correndo para fazer, pagar alguma conta, mexer com algum documento, passar em algum médico, e essa criança ela fica sem assistência e sem um apoio familiar. E isso é um perigo muito grande para as nossas crianças, nossos adolescentes de hoje. Porque eles não tendo essa atenção e não tendo essa assistência, eles correm para a internet, para as redes sociais. E muitas vezes para falar com pessoas que se passam por crianças, né, da mesma idade, e muitas vezes são pessoas mais velhas, então estão sujeitos à pedofilia, estão sujeitos a serem enganados, falar com pessoas que estão com maldade para elas. Quantas vezes a gente já não ouviu falar aí de crianças que morrem por pessoas totalmente desconhecidas, que conheceram na internet, ou se envolvem em algum jogo perigoso, que foi aquela febre que deu algum tempo atrás sobre aquele jogo da baleia, né, a baleia azul. Então essa falta de orientação e de assistência e de monitoramento que falta hoje em dia é uma coisa que está formando indivíduos totalmente inseguros, totalmente medrosos, totalmente desajustados a uma sociedade que vivemos hoje. Na minha época de adolescente, quando a gente ia sair de casa, a gente tinha que dizer para o pai e para a mãe o endereço que você ia estar e com quem você ia estar. E muitas vezes, meu pai ou minha mãe, eles iam atrás para ver se eu realmente estava naquele lugar que eu falei que ia estar. Uma vez que eu não estivesse ali, eu perdi totalmente a confiança deles. E aí eles não iam deixar mais, não deixavam mais eu sair. Hoje, o pai e a mãe não têm tempo de fazer isso, porque eles estão trabalhando. Não tem tempo de acompanhar o filho na escola, então ele não sabe o que está acontecendo lá. Raramente vai em reuniões de pais e mestres para saber como é que o filho está agindo, se comportando dentro da escola, porque essas reuniões são muito importantes para você saber o desenvolvimento do seu filho dentro da escola. Mas o pai e a mãe não têm tempo, porque eles têm que trabalhar. E muitas vezes eles trabalham em empregos que não são tão flexíveis, não querem saber o que eles precisam fazer ou não para a criança fora do trabalho. E aí acontece o que aconteceu em Suzano, onde uma criança de 17 anos se envolve com um rapaz de 25 anos, de uma faixa etária totalmente diferente da dele, e aonde esse rapaz de 25 anos provavelmente influenciou esse adolescente, que ainda não tem uma formação social, ainda não tem uma formação de consciência, de moral, e aí fazem o que fizeram lá em Suzano, matando aquelas pessoas na escola. A mãe provavelmente nem sabia dessa amizade, ou se sabia também não via nenhum risco. Fato é que um dia dessa semana,
Eu assisti uma entrevista que a mãe deu correndo, o repórter atrás dela correndo, a mãe de um dos assassinos, o repórter correndo atrás dela para perguntar por que ela acha que o filho fez aquilo. Ela respondeu 2 vezes, ela falou 2 vezes, ele sofria bullying, tá, mas e o acompanhamento dessa mãe? Para saber se realmente o que aconteceu, por que ele sofria bullying, por que não sentou para conversar, por que não levou esse menino numa psicóloga. Não, simplesmente a justificativa é sofreu bullying, né? Então isso não é justificativa para matar pessoas. Ele precisaria ser assistido e acompanhado antes. Porém, não culpa essa mãe. Ela também deve estar muito ocupada com outras coisas, precisando trabalhar, precisando trazer o sustento para dentro de casa, né? Toda uma série de circunstâncias, a gente não sabe de onde, que família que ele vem, se é uma família estruturada, se tem pai, se tem mãe. A gente não sabe da vida dessa criança. Fato é que ele matou 8 pessoas. Teve bala, teve revólver, teve machadinha, enfim, foi muito trágico. E a gente tem que olhar sim para essas crianças, para a família, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje. É a formação desse jovem, é a formação desses adolescentes, que hoje nós consideramos adolescentes, está numa fase de transição, porque ele não é nem criança, não é mais tratado como criança, mas ele também não é adulto. Tá? Então ele está numa fase de transição e essa fase de transição é a formação dele para uma convivência social. E essa criança, esse adolescente de hoje, ele vai virar o adulto de amanhã. E que adulto a gente vai estar deixando para o mundo? Um adulto totalmente transtornado, cheio de manias, cheio de traumas, cheia de psicoses aí que precisam ser trabalhadas. É nesse ponto que a gente chegou dos relacionamentos familiares. Essa mudança de postura dentro da família com relação às nossas crianças precisa mudar e precisa mudar já. Porque se queremos um futuro melhor, precisamos começar hoje. O professor sempre dizia a seguinte frase: tem 2 dias nas nossas vidas que a gente não consegue fazer nada. É o ontem e o amanhã. Então, se a gente quiser mudar, se a gente quiser um futuro melhor, se a gente quiser uma mudança de postura dos nossos adolescentes que irão se tornar adultos no futuro, a gente precisa começar agora, precisa começar já. Também quero citar aqui as relações de trabalho. Hoje não tem mais aquela coisa que da minha época que você entrava num trabalho e você se aposentava nele. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você é avaliado todos os dias da sua vida. E como eu sempre costumo dizer, você tem que matar um leão por dia e apresentar na mesa do teu chefe. Tá aqui, ó. Esse foi o leão que eu matei hoje. Agora eu vou para casa descansar, amanhã eu venho para matar mais um. Então, você tem que todo dia, o que eu quero dizer com isso? Você tem que todo dia mostrar resultados do seu trabalho, da sua dinâmica, porque empresa hoje em dia vive disso. Então a gente vive numa loucura empresarial e profissional muito grande. E nessas relações de trabalho, principalmente quem trabalha em empresas multinacionais, você é um número. Então todo dia você tem que mostrar serviço e você esquece um pouco as relações de pessoas. Você não pensa 5 minutos em prejudicar um amigo, em falar alguma coisa que você nem sabe, que você ouviu por cima. Eu vejo muito assim essas coisas de fofoca dentro da empresa e muitas vezes essas fofocas são mentiras, como eles dizem hoje em dia, são fake news, mas você não se incomoda de estar prejudicando a vida de uma pessoa. Está acabando realmente com a reputação de uma pessoa em prol de um crescimento profissional. Isso acaba com a vida da pessoa, essas fofocas, essas intrigas lá dentro, porque você se sente ameaçado de alguma maneira, então você acha que está se defendendo. Isso não é verdade. Você precisa do trabalho sim, mas todos precisam da mesma maneira. Então, prejudicar o seu colega ou tentar falar fofoca, se envolver em fofoca, sem ao menos ouvir o lado da pessoa, é muito complicado. Primeiro você precisa ouvir o que a pessoa tem a dizer. Será que é verdade? Será que é mentira? E sempre meu pai dizia que quem conta um conto aumenta um ponto. A história começa muito pequena.
Só que ela vai tomando uma proporção, a cada pessoa que vai sabendo da história, ela vai tomando uma proporção tão grande, tão extensa, que no final não é nada daquilo que realmente aconteceu logo no início. Só que as pessoas não se preocupam em saber da pessoa que está passando por isso, o que realmente aconteceu. Entende? É o que eu sempre falo, parem de cuidar da vida das pessoas. Você tem a sua vida, cuide da sua vida e esqueça a vida do outro. Tem uma coisa que acontece muito em empresa também, que é os funcionários se compararem um com os outros. Ah, mas fulano pode? Ah, mas fulano fez? O fulano e o ciclano são eles. Você é você. Faça o seu trabalho bem feito, acima das expectativas do empregador, e você vai ter a tão sonhada promoção. A sua promoção profissional. Não inventa nada, não faz nada fora disso, porque não vale a pena. Você está se corrompendo como profissional e como pessoa. Pessoal, estou muito feliz de dar essa boa notícia para vocês. Na quarta-feira da semana passada, nós alcançamos os 100 mil inscritos no canal. E como eu falei no vídeo da semana passada, nós vamos fazer um sorteio em comemoração a esses 100 mil inscritos. Eu tenho certeza que se estivesse aqui, o professor ia estar muito feliz e muito emocionado por isso, porque é um trabalho de muito tempo de orientação, de ensinamentos, e ele ia ficar muito feliz. Hoje eu vou dar mais detalhes sobre esse sorteio. Como vocês já sabem, os prêmios são o mapa numerológico cabalístico pessoal ou o curso de numerologia cabalística com o livro físico. O curso já acompanha um livro em PDF, mas você também vai ganhar o livro físico. Se você tem o curso, você pode optar pelo mapa e vice-versa. Se você tem o mapa, você pode optar pelo curso. Se você tem os dois, você pode indicar uma pessoa para ter o mapa ou o curso, o que ela desejar. Para participar do sorteio é muito simples. Você vai acessar um link que tem aqui na descrição, vai colocar os seus dados e nós vamos fazer o sorteio na nossa próxima live, que vai ser no dia 6 de abril. Vocês vão poder acompanhar ao vivo o resultado do sorteio, ok? Mas lembrando, o sorteio é só para os inscritos do canal. Então você tem que estar inscrito no nosso canal para ter o direito de participar. Se caso acontecer de sortear uma pessoa que não é inscrito, ela não terá direito ao prêmio. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, se inscreva no nosso canal. Ainda dá tempo de se inscrever para participar do nosso sorteio. É muito simples. Clique em se inscrever, clica no sininho e toda semana, quando tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, tem muita novidade por lá toda semana. E compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com os colegas. Não seja egoísta, compartilhe o conhecimento. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira.